Saber Direito desta semana, vamos nos atualizar sobre a reforma da Previdência. Saber das novas regras permanentes, benefícios de risco, aposentadoria especial, formas de custeio e muito mais. As aulas são com o professor Washington Barbosa. Olá, eu sou o Washington Barbosa e estamos de volta aqui no nosso Saber Direito. E esta semana nós estamos conversando sobre a reforma da Previdência. Sim, a reforma da Previdência que alterou vários aspectos, várias coisas da sua vida, do direito previdenciário, da Seguridade Social no Brasil. Na nossa primeira aula, nós conversamos sobre os pilares e os princípios da reforma da Previdência. Lembra que eu conversei com vocês que não necessariamente esses pilares foram totalmente atingidos. Isso foi uma construção didático-pedagógica que eu e meu amigo Carlos Mendonça fizemos para que você pudesse compreender melhor como que funcionou a lógica de criação da reforma da Previdência. Mais do que isso, nós conversamos também sobre os princípios da reforma da Previdência. Nós conversamos também sobre os pilares que trabalharam a reforma da Previdência. Você lembra que os pilares são o da idade mínima, o pilar do combate a fraudes e o pilar do recrudescimento, do reforço da execução dos créditos tributários. Tudo isso, como nós falamos, está na bibliografia indicada para essas aulas. O livro Reforma da Previdência Ponto a Ponto, que é de minha autoria e do professor Carlos Mendonça. Cada uma das nossas aulas representa um capítulo do livro. É muito importante que você depois veja a aula, assista várias vezes e que vá ao livro para complementar o seu conhecimento. No Saber Direito, nós temos as 5 aulas que estão sendo apresentadas durante essa semana e ainda temos o programa Saber Direito Profissão, onde vai conversar um pouco sobre a minha vida, conversar um pouco sobre os desafios do direito previdenciário e temos também o Saber Direito Responde, onde alunos que estavam aqui conosco gravando fazem e tiram as suas dúvidas. E mais, pessoas que participaram pelas redes sociais que tiram as suas dúvidas aqui conosco no programa Saber Direito. Se você quiser assistir a qualquer momento o programa, basta acessar o canal do YouTube da TV Justiça. Lá você encontrará o programa Saber Direito e toda a programação da TV Justiça, que você pode gratuitamente assistir a qualquer momento, de qualquer lugar. Isso é muito importante para você, que é um estudante de direito, para você que já é advogado e está querendo se atualizar, e para você, cidadão, que quer compreender mais toda a dinâmica e a lógica do direito. Como nós conversamos na nossa primeira aula, o nosso curso ele está dividido em 5 grandes capítulos, que representam cada uma das aulas que nós apresentamos aqui. Como disse, na primeira aula nós vimos os pilares e os princípios da reforma. Na segunda aula, que é esta que começa agora, nós vamos conversar sobre as regras permanentes da Previdência. Como que ficou a Previdência após a reforma? Depois, na nossa próxima aula, a terceira aula, nós vamos conversar sobre os benefícios de risco, principalmente aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Quais foram as alterações? Na nossa quarta aula, nós vamos conversar sobre a aposentadoria dos professores, a aposentadoria dos deficientes. Vamos falar também sobre a aposentadoria das forças militares federais. E na nossa última aula, quinta e última aula, nós vamos falar sobre as alterações nas formas de custeio. O que mudou nas contribuições para a Previdência Social. Esse é o nosso programa Saber Direito. E hoje nós vamos para a nossa segunda aula. Eu aqui, Washington Barbosa, quero passar para vocês as regras permanentes da Previdência. Você sabe que a maior parte dessas regras, elas estão
lá na Constituição Federal. Sim, os requisitos básicos, as condições, o tipo dos benefícios, as formas, a competência de cada uma das pessoas. Mais do que isso, nós temos na Constituição a delegação de competência para as outras unidades da Federação. Nós temos na Constituição a lógica de que tipo de lei infraconstitucional vai ser feita para definir aqueles pontos que foram delegados para ela. Pode ser uma lei complementar, pode ser uma lei ordinária, pode ser uma competência somente da União, pode ser uma competência compartilhada e repartida com as demais unidades da Federação. Aqui, neste curso, nós vamos conversar mais especificamente sobre as alterações nas regras que foram feitas na Constituição Federal. Como nós conversamos na nossa primeira aula, um dos pilares dessa alteração constitucional disse respeito à implantação da idade mínima. Esse é um ponto que eu quero dedicar um tempo aqui para que a gente possa entender. O primeiro aspecto que eu quero destacar disso é que você lembra que várias pessoas falavam: ah, você vai se aposentar por tempo de serviço ou por idade. Lógico, aqui eu estou usando uma nomenclatura, uma forma de falar bem coloquial, até para que todos possam entender. O termo correto não seria tempo de serviço, mas sim tempo de contribuição. Né? Porque não importa necessariamente se você estiver trabalhando, mas se não houver a contribuição devida, não vai contar para esse aspecto. Mas o que eu quero destacar não é nem essa diferença entre a forma coloquial e a forma, na realidade, técnica de se falar, que é de tempo de contribuição. O que eu quero destacar para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo em qualquer canto do país, é que o Brasil era um dos poucos países do mundo que mantinha a aposentadoria por tempo de contribuição. A regra geral, o praxe, a normalidade entre todos os países é que a aposentadoria se desse por idade conjugada com um tempo de contribuição mínimo, geralmente uma carência. Essa foi uma das maiores alterações feitas na reforma da Previdência. Anteriormente, o que é que acontecia? Anteriormente, você poderia, principalmente no regime geral da Previdência Social, no INSS, você poderia se aposentar se completasse o tempo de contribuição devido. 35 anos para homens e 30 anos para as mulheres. Se você completasse esse requisito, independente da tua idade, você poderia, na realidade, requerer a tua aposentadoria. Só para ter um exemplo, né, no meu caso, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, carteira assinada, e trabalhei ininterruptamente. Se nós usássemos esta regra, eu, na realidade, 14 mais 35 anos, eu com 49 anos, eu poderia me aposentar. Essa era a chamada aposentadoria por tempo de contribuição. E isso, independente da idade que eu tivesse. Né? Isso nós estamos nos referindo ao regime geral da Previdência Social. Há algum tempo, já o regime próprio previa a aposentadoria por tempo de contribuição conjugada com a idade mínima. Né? Desde a última reforma da Previdência, da emenda constitucional, nós tivemos o quê? Nós tivemos a implantação da idade mínima para o servidor público. Quem é do regime próprio da Previdência Social, os servidores públicos da União, os servidores públicos dos estados, praticamente todos têm regime próprio, e os servidores dos municípios que constituíram o regime próprio. Para eles, já havia a obrigatoriedade da conjugação, tanto da idade quanto do tempo de serviço.
Mas, Washington, eu te pergunto, o que é que aconteceu agora? Qual foi a grande alteração na reforma da Previdência? A grande alteração na reforma da Previdência foi incluir o requisito da idade mínima para todo e qualquer tipo de aposentadoria. Veja, eu estou falando aqui, neste primeiro momento, em todo e qualquer regime, porque esta é a regra geral, mas haverá exceções que nós vamos trabalhar, principalmente quando nós formos conversar sobre as aposentadorias diferenciadas, sobre as aposentadorias especiais, mas isso em uma próxima aula. O que eu quero neste momento é deixar claro para você essa questão dessa alteração que nos coloca o Brasil num padrão, num parâmetro mundial. Como eu disse anteriormente, poucos países no mundo ainda mantinham a regra de aposentadoria por tempo de contribuição. Dessa forma, a grande alteração da reforma da Previdência foi exatamente, praticamente, extinguir a possibilidade da aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, as espécies de aposentadoria são as aposentadorias por idade, né? Por idade, esta é a regra geral agora. A aposentadoria especial, aí nós estamos falando dos professores, das forças militares e policiais, estamos falando de exposição a agentes nocivos, estamos falando de portadores de deficiência. Essas aposentadorias especiais. E temos um outro ponto, um outro aspecto, que é a aposentadoria por invalidez. Você veja que nessa digressão, quando eu falei de cada uma das espécies de aposentadoria, eu não me referi à aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de contribuição, porque na realidade ela não mais existe como regra geral. Nesse aspecto, nós temos que destacar um outro ponto. Que ponto é esse? Muito se falou quando da tramitação da reforma da Previdência, vocês se lembram, né? Primeiro o governo fez uma proposta, encaminhou para a Câmara dos Deputados, houve uma discussão na Câmara dos Deputados, depois uma discussão no Senado Federal, até que chegamos ao texto final que foi promulgado. Mas o que é que nós temos de ter claro? No início, na proposta inicial, havia a possibilidade da aposentadoria, de alterações na aposentadoria rural. Isso era verdade. Mas o que é que houve ao longo do processo? A aposentadoria rural foi mantida exatamente nas mesmas condições, exatamente na mesma situação que era anterior à reforma. É tanto que muitas pessoas ainda falam, até hoje, mexeu em tudo, mexeu inclusive nos rurais. A pessoa rural não consegue chegar às idades mínimas de 65, 62 anos para homens e mulheres, porque acabam, por conta do desgaste, que é uma realidade, acabam por falecer antes de chegar a essa idade mínima. Né? Muito certo. E por isso não houve nenhuma alteração na aposentadoria rural. Nesse sentido, o que é que acontece? Na aposentadoria rural, nós ainda vamos ter a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição e de aposentadoria por idade. Um outro ponto que eu quero destacar diz respeito à possibilidade da aposentadoria por idade requerida pelo empregador. Você sabe que depois que se completa ali 70 anos de idade, para o serviço público, hoje 75 anos de idade, é a chamada aposentadoria compulsória. Mas, Washington, isso vale para o serviço público, a aposentadoria compulsória. Existe aposentadoria compulsória no regime geral, no INSS? Em tese, não. Mas continuou prevista a possibilidade de o empregador requerer a aposentadoria daquele que atingiu a idade de 70 anos.
ele pode pedir, ele pode requerer a aposentadoria desta pessoa, mas ele vai ter que arcar com todos os custos e as vias previdenciárias e trabalhistas para essa aposentadoria. Mas esses pontos foram pontos iniciais para que a gente possa ter a noção da regra geral, da lógica, da forma como a gente vai trabalhar agora a nova linha da Previdência. Pós-reforma. Ponto especial, ponto importante, aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de contribuição, não mais existe, somente em alguns casos excepcionalíssimos. Mas e aí? Como que ficaram as situações? Quais são as regras que devem ser observadas a partir de agora? Nós temos que atentar para essas regras porque, principalmente no regime geral da Previdência Social, onde, como eu disse, ainda existia aposentadoria por tempo de contribuição, houve uma alteração significativa. Veja que quando eu me refiro a esse tipo de alteração, isso valerá para as pessoas que ingressarem no mercado de trabalho formal, que fizerem a sua primeira contribuição, que se filiarem ao sistema após a promulgação da emenda constitucional. Então, se você já está dentro do sistema, se você já contribuía, essas regras não valem para você. As regras para quem já contribui, elas estão nas chamadas regras de transição, que é para melhorar, para reduzir, para equilibrar um pouco a situação entre a situação anterior, a forma e a legislação anterior, e a forma e a legislação atual, para que não haja uma migração de maneira ríspida, de maneira abrupta, e você tenha problemas com isso. Mas, Washington, você deve estar se perguntando aí, Washington, mas quais ficaram as regras? As regras, elas têm diferença entre homens e mulheres. O primeiro ponto diz respeito à idade. As mulheres irão se aposentar desde que atinjam uma idade mínima de 62 anos. Veja bem, sempre a idade mínima será requerida, independente do tempo de contribuição que você tenha. Então, para que ela possa se aposentar, ela vai precisar de 62 anos atingir 62 anos de idade. No caso dos homens, a regra ela é diferente. No caso dos homens, os homens têm que atingir a idade mínima de 65 anos de idade, independente do tempo de contribuição. Veja bem que eu estou falando do requisito idade. No requisito idade, mulheres precisam de 62 anos, homens precisam de 65 anos. Agora, você lembra que nos regimes previdenciários existe um conceito chamado de carência. Esse conceito de carência são requisitos mínimos que devem ser atingidos para que você possa requerer um benefício. No caso específico da requisição, do requerimento do benefício de aposentadoria, é o número mínimo de contribuições que você precisa ter para que você possa requerer esse benefício. Para as mulheres, essa carência, esse mínimo, essa quantidade mínima de contribuições para que ela possa requerer a aposentadoria, ela foi de 15 anos de contribuição. Vamos deixar isso bem claro. E aí, a nossa intenção sempre aqui é ter uma linguagem a mais simples possível para que todas as pessoas possam compreender como isso funciona.
A carência, ela diz respeito ao tempo mínimo de contribuição, que para as mulheres é de 15 anos. Isso significa dizer que se uma mulher atingir a idade de 62 anos, mas tiver só 10 anos de contribuição, ela não poderá se aposentar. Mais ainda, se ela já tiver os 15 anos de contribuição, ela ficou apta a requerer o benefício. Isso significa, Washington, que ela já pode se aposentar? Não necessariamente. E por que não necessariamente? Porque ela precisa conjugar os dois requisitos. Ela precisa ter a idade mínima. Qual é a idade mínima? 62 anos. E ela precisa ter o tempo de contribuição mínimo. Qual é o tempo de contribuição mínimo? 15 anos. Quando se conjugar a idade mínima, 62, e cumprir o tempo de carência, 15 anos de contribuição, aí a mulher poderá requerer a sua aposentadoria. Um ponto importante, e aqui no caso da mulher eu estou destrinchando cada um dos aspectos para que fique bem claro, na situação dos homens vai ser mais rápido, porque os conceitos a gente já falou agora, você precisa ter a clareza de que isso te dá condições para requerer a aposentadoria, mas não necessariamente será a melhor opção você requerer a aposentadoria imediatamente. Lembre-se que a aposentadoria, o valor de quanto você vai receber, vai ser uma conjugação do teu tempo de contribuição, de quanto que você contribuiu e o valor das tuas contribuições. Então, em tese, se você tem mais contribuições, mais tempo de contribuição, maior será o valor da tua aposentadoria. Já no que diz respeito aos homens, seguindo a mesma lógica, a mesma forma que nós conversamos há pouco, o que diz respeito aos homens, a idade mínima, ela é de 65 anos e a idade, o tempo de contribuição mínimo, ele é de 20 anos. Calma, Washington, os homens vão ter uma carência maior do que as mulheres? Em princípio, sim. Os homens têm que contribuir com um mínimo de 20 anos para poder requerer a aposentadoria. Há discussões se isso pode ser alterado e equiparar com as mulheres, mas isso são discussões para futuro. Nós não podemos aqui agora falar sobre isso. Na regra definitivamente aprovada, as mulheres têm 15 anos de carência e os homens têm 20 anos de carência. Ficou claro para você? Agora, você tem que conjugar, na realidade, o tempo de contribuição com a idade mínima. Como eu falei, do ponto de vista do regime geral para o rural, para as pessoas que desempenham uma atividade rural, não houve alterações. Então, continua 55 anos de idade para as mulheres, 60 anos para os homens. Tempo de contribuição, carência mínima, 15 anos de contribuição para as mulheres e para os homens, na mesma situação. Então, o que altera somente é a idade. Mulheres 55, homens 60, isso no que diz respeito àquelas pessoas que desempenham a atividade rural, tá? Agora, nós falamos do regime geral, do RGPS, Regime Geral da Previdência Social. Nós falamos, na realidade, das características das pessoas, tanto do regime geral urbano, né, quanto do regime geral da área rural, que desempenham uma atividade rural. Mas agora nós vamos conversar sobre o regime próprio da Previdência Social. Esse regime próprio da Previdência Social diz respeito a quem? Aos servidores públicos, principalmente aos servidores públicos da União, que aí todos têm regime próprio, diz respeito também aos estados que
incluíram, que têm os seus regimes próprios instituídos, e aos municípios que instituíram um regime próprio. Vale a pena aqui a gente destacar que, neste primeiro momento, a reforma da Previdência não atingiu os estados e os municípios. Talvez, no dia que você estiver assistindo a estas aulas, poderá ter tido uma solução para os estados e os municípios. Está em trâmite no Congresso Nacional a chamada PEC paralela, que na realidade é a proposta de emenda constitucional 133, que vai fazer o quê? Vai incluir, vai ampliar a abrangência desta reforma da Previdência para os estados e para os municípios. Inicialmente, na situação atual, no momento que nós estamos gravando essas aulas, ainda não houve decisão sobre essa inclusão ou não dos estados e municípios. Dessa forma, a nossa aula, os nossos conteúdos, eles levarão em consideração o que está efetivamente aprovado. No caso, a PEC 6, que foi aprovada e traz esses requisitos. Quando eu me referi aqui ao regime próprio da Previdência Social, eu estarei me referindo ao regime próprio da União, aos servidores da União, tanto do Executivo, quanto do Legislativo, quanto do Judiciário. A eles é que nós vamos estar nos referindo a partir de agora. E quais foram as condições para esses servidores? Veja que a reforma da Previdência, para o regime próprio, ela foi bem mais drástica do que para o regime geral. As condições estabelecidas foram condições bem mais rígidas. Primeiro, no que diz respeito à idade, houve uma equiparação das idades. Continua para a mulher 62 anos e para homem 65 anos. Esse é um ponto muito interessante e que nós falamos lá na nossa primeira aula, quando nós conversamos do princípio da justiça previdenciária. E esse princípio da justiça previdenciária prevê o quê? A equiparação, igualar todos os diversos regimes. Veja aí uma prova da existência, uma prova da eficácia desse princípio, quando os regimes, do ponto de vista de idade, foram equiparados. Dessa forma, quer você seja do regime geral, quer você seja do regime próprio, as idades mínimas de aposentadoria serão exatamente as mesmas. Mulher, 62 anos, homem, 65 anos. Mas o que é que altera? O que é que muda? Muda os outros critérios. Primeiro, uma diferença drástica. Lembra da carência que nós conversamos sobre o regime geral? Que é para as mulheres de 15 anos de contribuição e para os homens de 20 anos de contribuição? No serviço público, a história é diferente. No regime próprio da Previdência Social, se vai exigir 25 anos de contribuição, quer você seja homem, quer você seja mulher. Dessa forma, o tempo de contribuição, o tempo de carência que vai ser cumprido pelos servidores públicos, por quem faz parte do regime próprio da Previdência Social, vai ser maior em 10 anos, no caso de mulher, que passa de 15 para 25 anos, e maior em 5 anos, se você for homem, que passa de 20 para 25 anos o tempo de carência. Além de ter um tempo de carência maior, né, como a gente acabou de ver, os servidores públicos, quem faz parte do regime próprio da Previdência Social, tem que atender a 2 outros requisitos. Quais são os 2 requisitos? Quando a gente fala em tempo de serviço público, para você requerer a aposentadoria, quer você seja homem, quer você seja mulher, você terá de ter, no mínimo, 10 anos de serviço público. Esses 10 anos de serviço público efetivo.
Além disso, você terá de ter um mínimo de 5 anos no cargo que você exerce, no cargo que você vai requerer a aposentadoria. Nesse sentido, veja, de repente você é um técnico em um determinado órgão federal e você trabalhou 25 anos como técnico desse órgão federal. Olha lá, você é homem, já está com 65 anos de idade, cumpriu a primeira regra. Você já tem 25 anos de serviço público, você está ali 25 anos como técnico. Você tem que ver agora se você tem, no mínimo, os 5 anos no cargo. Ah, você está há 25 anos como técnico, 5 anos é bem menor do que 25. Atendeu a todas as regras. Agora veja, nessa mesma situação, um homem de 65 anos de idade, que trabalha há 24 anos como técnico e tem 1 ano como nível superior. Ele passou de um cargo num outro concurso e migrou de nível médio para nível superior. Completou os 25 anos? Completou. Mas, se ele for requerer a aposentadoria no cargo de nível superior, olha, ele só tem 1 ano nesse cargo. Não pode requerer aposentadoria. Por quê? Porque ele tem de atender ao requisito de, no mínimo, 5 anos no cargo. Dessa forma, nesse exemplo que eu acabei de dar, o que é que ele vai ter de fazer? Ele já tem 25 anos de serviço público, mas ele vai ter que esperar mais 4 anos para completar o outro requisito de 5 anos no cargo. Veja que as regras para o regime próprio, elas conjugam vários requisitos. O requisito da idade, que foi igual ao regime geral da Previdência Social. 62 anos para mulher, 65 anos para homem. Além disso, o tempo de contribuição, que foi superior ao do regime geral, 25 anos para homens e para mulheres. Além desses 2 requisitos, de tempo de contribuição mínimo e de idade mínima, ele tem de ter um tempo mínimo no serviço público, no caso, 10 anos, e um tempo mínimo no cargo que ele vai requerer a aposentadoria, no caso, 5 anos. Essas regras valem para homens e para mulheres. Veja, na realidade, que a questão, que a situação aqui, ela ficou realmente mais rígida para o regime geral da Previdência Social. Agora, um aspecto. A aposentadoria compulsória dos servidores públicos, ela ainda existe? Existe, sim. Existe. E ela se dá quando o servidor público alcançar 75 anos de idade. Neste caso, haverá a chamada aposentadoria compulsória, ele vai ser obrigado a se aposentar e, em sendo obrigado a se aposentar, ele vai receber proporcionalmente ao tempo de contribuição, independente de ter atingido as outras situações. Um outro aspecto que eu queria destacar aqui para vocês diz respeito à questão da aposentadoria por invalidez do servidor público, E aí, no regime próprio da Previdência Social, houve algumas alterações. Primeira alteração, ela diz respeito à obrigatoriedade de se tentar a readaptação do servidor antes de aposentá-lo por invalidez. Você lembra que lá no direito administrativo, nós temos o Instituto da Readaptação. O que é a readaptação? É quando um servidor, vamos dar o exemplo mais comum, você é um policial. Você é um policial, você faz inclusive aquele teste, aquele exame físico na época do concurso, mas infelizmente ao longo da tua vida como policial, você acabou tendo um problema de mobilidade, você não consegue mais andar de maneira adequada. O que é que vai fazer? Vai aposentá-lo por invalidez?
Não. Existe uma figura que é a chamada figura da readaptação. Então, ele não pode mais ser um policial, vamos dizer assim, de rua, está no combate direto, mas ele pode fazer um outro serviço interno, ele pode fazer um serviço de investigação, um serviço administrativo mais interno. Isso se chama uma readaptação. Eu posso readaptá-lo em um cargo similar. Às vezes eu era policial, agente, e posso ser readaptado como um escrivão ou coisa parecida. Mas por que eu estou falando isso? Porque agora a regra da aposentadoria por invalidez deixa claro que só pode ser dada a aposentadoria por invalidez se a readaptação for impossível, se não for possível fazer a alocação desse servidor em um outro cargo. Isso é muito importante porque, embora o Instituto da Readaptação existisse, isso não estava expresso do ponto de vista constitucional que a readaptação era imprescindível. Seria o primeiro passo. A lógica, então, é aproveitar o servidor antes que ele venha a se aposentar por invalidez. Um outro ponto que merece destaque, também aqui, diz respeito à questão da reavaliação permanente. Você sabe que a aposentadoria por invalidez é uma aposentadoria que, na realidade, ela é uma aposentadoria transitória. Por que eu falo isso? Por que ela é transitória? Vamos supor que você teve um determinado problema, né, que te incapacitou para o trabalho. Graças a Deus, a medicina a cada dia melhora. E se Deus quiser, aquele teu problema poderá ser resolvido. Então, você tinha uma incapacidade, mas ao longo do tempo, com o tratamento, com a melhoria da medicação, da medicina, de todos os aspectos, você conseguiu superar aquela incapacidade. O que é que ocorre? Você é chamado, há uma reversão da tua aposentadoria e você volta para a atividade. O ponto que alterou especificamente na reforma da Previdência disse respeito a quê? Disse respeito à obrigatoriedade de avaliações permanentes. Às vezes, a pessoa se aposentava e acabava até por não tendo a reavaliação. E, às vezes, até por não ter conhecimento e de boa fé, a pessoa melhorava, já estava conseguindo fazer suas atividades, mas não comunicava o órgão. E mesmo o órgão não tinha esse trabalho de acompanhamento permanente. A ideia agora é que esta avaliação seja feita de maneira frequente e permanente. Então, nós conversamos sobre as regras do regime geral, nós conversamos sobre o regime geral urbano, sobre o regime geral rural, conversamos sobre o regime próprio, as regras gerais, falamos também sobre a aposentadoria por invalidez, as alterações que houve nesse tipo de aposentadoria. E agora eu quero conversar com vocês sobre a previdência complementar. Vocês sabem que desde ali de fevereiro de 2013, os servidores públicos, eles só se aposentam com o valor de até o teto do regime geral da Previdência Social. Isso, os servidores que tomaram posse após 2013, fevereiro de 2013, quando foi instituído o FUNPRESP. O que é o FUNPRESP? É a chamada Previdência Complementar do servidor público. A ideia é que você, servidor público, tenha garantido até o teto do regime geral da Previdência Social, hoje em torno de R$ 5.800, e o que ultrapassar a isso, você poderá ter como valor de aposentadoria, desde que você contribua para a Previdência Complementar. O Fundo de Previdência Complementar do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Esse Fundo de Previdência
tem uma contribuição específica sua e tem uma contribuição também que é feita pelo Estado. Muito similar aos regimes de previdência fechado que existem aí em várias empresas, né? Tanto empresas públicas, sociedade de economia mista, quanto várias das empresas privadas. Mas se isso já existia, por que você está falando especificamente sobre isso nessa reforma da Previdência? A primeira coisa que eu quero dar destaque aqui diz respeito a uma alteração de uma palavrinha, mas que tem um sentido muito forte. Antigamente, antes da reforma da Previdência, se dizia que quem tem regime próprio poderá instituir um regime de previdência complementar. E, ao instituí-lo, a aposentadoria do servidor ficaria limitada ao teto do regime geral da Previdência Social. Essa era a regra anterior. E qual é a regra atual? A regra atual é: tirou-se o poderá e incluiu-se o deverá. Ou seja, agora será obrigatório quem tenha regime próprio que institua um regime de previdência complementar. Efeito imediato disso. Efeito imediato é que o regime próprio da Previdência Social, num curto espaço de tempo a partir de agora, vai ser o quê? Todos limitados ao teto do regime geral da Previdência Social. Como eu disse, algo em torno de R$ 5.800 hoje. Essa é mais uma prova, essa é mais uma aplicação do princípio da justiça previdenciária. Este princípio que está fazendo o quê? Equiparando todos os regimes. Como eu disse, na realidade, o que é que vai acontecer? Com um curto espaço de tempo, tanto o regime próprio quanto o regime geral, em todas as situações, estarão recebendo até o máximo do teto do regime geral da Previdência Social, o teto do INSS. Um outro ponto que merece destaque diz respeito à possibilidade de essa previdência complementar ela ser tanto aberta quanto fechada. Mais ainda, há a possibilidade de empresas públicas e privadas poderem gerenciar esses recursos. Esse é um ponto bastante interessante, porque na regra anterior, somente se tinha a possibilidade de entidades de previdência fechada públicas, de natureza pública. O FUNPRESP, por exemplo, é uma entidade de previdência complementar fechada de natureza pública. Na regra de transição, não é o objetivo, não é o objeto aqui dessas nossas aulas, mas na regra de transição foi incluída uma possibilidade, né, de, no primeiro momento, se trabalhar somente com entidades fechadas e para que a legislação regule a posteriori como que será a forma de contratação dessas entidades. Um ponto final nessa questão da previdência complementar é que sempre esse tipo de regime será um regime chamado de regime de contribuição definida. O que é que isso significa? Quando eu me refiro à contribuição definida, é que eu sei quanto que eu vou contribuir mensalmente, mas eu não sei necessariamente quanto que eu vou receber. Isso é bem interessante a gente destacar, porque, na realidade, qual é o ponto aqui? Em algumas situações, você tinha um valor de contribuição e, independentemente disso, você tinha a garantia de receber o teu salário, o teu último salário ou uma última média
de salários. Quando a gente se refere à contribuição definida, o que é que vai ser feito? Eu pego todo o histórico das tuas contribuições, isso vai constituindo uma reserva matemática. Quando você atingir as condições para se aposentar, a gente pega essa reserva matemática, faz um cálculo atuarial e vai calcular o valor da tua renda mensal. Esta é a diferença. Mas isso é uma questão que já tramita, que já tem nessa lógica no mundo inteiro, inclusive no Brasil, quando a gente se refere às entidades de natureza privada. É muito comum as instituições, as empresas, principalmente as empresas de médio e de grande porte, oferecerem para os seus funcionários, para os seus empregados, planos de previdência complementar privada. E a lógica é sempre da contribuição definida. Você juntar uma poupança, uma reserva matemática, e quando você estabelecer as suas condições, você chega lá no fim e se calcula quanto que será o valor do teu rendimento mensal. Então veja, meu querido aluno, minha querida aluna, você que está nos assistindo, veja que as alterações para o regime próprio da Previdência Social para os servidores públicos, aqui especificamente da União, foram feitas de maneira mais drástica, mais dura. Mas tem um outro aspecto que eu queria destacar para vocês, agora no que diz respeito a todos os regimes. E esse aspecto se refere à forma de cálculo dos benefícios. Sim, a forma de cálculo dos benefícios foi alterada de maneira drástica. Anteriormente, você pegava 80% das suas contribuições, retirava o 20% das contribuições menores e fazia o cálculo só com esses 80%. Agora não vai ser mais assim. Agora você vai pegar todo o teu histórico de contribuição, toda a forma de contribuição que você teve ao longo da vida. Na realidade, não é bem ao longo da vida, porque conta somente a partir de 1994 a implantação do Plano Real para cá. Esses valores devidamente atualizados, eles vão ser corrigidos, atualizados, se calcula a média. E aí, como é que funciona? Como é que vai ser? Eu tenho essa média de todas as minhas contribuições. Vamos dizer que eu cheguei a um valor de R$2.000. R$2.000 foi o valor da tua média histórica de contribuição. Feito isso, nós vamos pegar 60% desse valor. 60% desse valor. Então, no nosso exemplo, era R$2.000, 60% de 2.000 dá o quê? R$1.200. Esse é teu ponto de partida. Você parte com 60% da tua média de contribuições, dos teus salários de contribuição. Poxa, professor Washington, então só vamos receber 60% da nossa média? Não. Na realidade, o que é que você vai fazer com esses 60%? Com esses 60%, como eu disse, é o ponto de partida, você vai pegar e... Lembra do tempo de carência? 15 anos para mulher, 20 anos para homem? A partir do tempo de carência, você soma 2% a partir da carência. A cada ano que você continuar trabalhando, mais 2%. Então, vamos ver como é que fica isso. Uma mulher, qual é o tempo de carência da mulher? 15 anos. Ela só pode se aposentar com um mínimo de 15 anos de contribuição efetiva. Completou os 15 anos, ela tem 60% do seu salário. Completou 16 anos de contribuição, ela vai ter 60% mais 2%, 62%. Completou 17 anos de contribuição, ela vai ter 60% mais 4%, 64%. E assim sucessivamente. No caso dos homens, eles têm 60% da média. Mas qual é a carência para os homens?
20 anos de contribuição. Chegou a 20 anos, ele tem 60%. Fez 21 anos, ele tem 60 mais 2, 62. E assim sucessivamente. Por isso que algumas pessoas, alguns órgãos da imprensa, chegaram a dizer que agora, para você se aposentar, você terá de trabalhar 40 anos. Isso é uma meia-verdade, né? Primeiro, hoje, as pessoas, elas se aposentam e não têm a sua média completa dos 80 anos, dos 80% das suas principais contribuições. Por quê? Porque, na realidade, ela tem fator previdenciário que inclui em cima disso. Ela tem que o fator previdenciário, ele reduz a idade de maneira drástica, principalmente quanto mais novo você se aposenta, menor vai ser a média que você vai receber, maior vai ser o redutor do teu salário. Com esta nova regra, não existe mais fator previdenciário. 40 anos, se nós juntarmos os 20 mais 40, 60, né, com 40 anos, 2% a cada ano, vai ser exatamente a quantidade que você chega para receber 100% da sua média de contribuição. Então, 40 anos é para você, homem, receber 100% da tua média. Qual é o ponto interessante aqui? O ponto interessante que eu quero destacar é, primeiro, com essa nova regra, que pega 100% da tua média de contribuição, aplica 60%, que é teu ponto de partida, e a partir da carência vai incluindo 2% a cada ano, não existe mais fator previdenciário. Um outro ponto que eu quero destacar é, embora você agora trabalhe, né, com a média de 100% dos teus salários de contribuição, se você tiver mais do que o tempo mínimo de contribuição, no caso dos homens, 35, no caso das mulheres, 30 anos, você pode excluir alguns salários de contribuição que tenham valores menores. Tá? Então, a exclusão vai ser possível se você trabalhar além dos requisitos da aposentadoria. Ficou claro esses aspectos? Veja, aqui você pode ver e rever a cada momento esse vídeo até ficar bem claro para você. E para fechar essa nossa segunda aula, nós temos algumas perguntas para você fixar um pouco mais esse conteúdo. Vamos às perguntas. Dentre as principais mudanças incluídas pela reforma da Previdência, pode citar a manutenção da aposentadoria por tempo de contribuição. É errado, a aposentadoria por tempo de contribuição não mais existe. A flexibilização das regras para a concessão do benefício de aposentadoria. Também é errado. Na realidade, nós pegamos mais forte nisso. A extinção nas regras definitivas da aposentadoria por tempo de contribuição. Essa é a resposta certa. Como nós falamos durante essa aula, não existe mais, como regra geral, a aposentadoria por tempo de contribuição. Sempre nós teremos de conjugar a idade e o tempo de contribuição. Mas nós temos mais uma pergunta. Vamos a ela. Sobre o cálculo dos benefícios, não houve alteração nas regras, pode ser retirada a base de cálculo os 20% menores dos valores de contribuição, considerar-se-á a média do valor de 100% dos valores de contribuição, pode-se retirar da base de cálculo os 10% menores valores de contribuição. Veja que aqui, essas perguntas, elas tentaram embaralhar você com as regras antigas e com as regras atuais. Hoje, como é que você faz? 100% das contribuições.
Dentre esses 100%, começa a partir de 60% e vai acrescendo 2 anos a partir do tempo de carência. Agora, ele trouxe um detalhe bem interessante que eu falei no finalzinho da aula, que é, se você tiver mais do que 35 anos de contribuição se você for homem, mais de 30 anos se você for mulher, você pode fazer o quê? Você pode excluir esses excedentes e escolher os menores valores de contribuição. Assim, tua média pode subir. A nossa resposta certa vai ser a letra C. Considerar-se-á a média do valor de 100% dos valores de contribuição. E nós temos ainda mais uma perguntinha, mais um questionário para fixar o seu conteúdo. Vamos a ele. Atendem aos requisitos para concessão de aposentadoria. Mulheres com idade mínima de 62 anos e 15 anos de contribuição. Homens com idade mínima de 65 anos e 15 anos de contribuição. Mulheres com idade mínima de 62 anos e 15 anos de contribuição. Homens com idade mínima de 65 anos e 20 anos de contribuição. Mulheres com idade mínima de 60 anos e 15 anos de contribuição. Homens com idade mínima de 65 anos e 15 anos de contribuição. Mulheres com idade mínima de 62 anos e 20 anos de contribuição, homens com idade mínima de 65 anos e 20 anos de contribuição. A resposta certa, então, é a letra B, mulheres com idade mínima de 62 anos e 15 anos de contribuição e homens com idade mínima de 65 anos e 20 anos de contribuição. E com isso, nós estamos chegando ao final da nossa segunda aula. Não perca nos próximos dias as nossas próximas aulas, onde nós vamos conversar sobre outros pontos da reforma da Previdência. Eu sou o Washington Barbosa, aguardo-te até o nosso próximo vídeo. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.